Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. O IBGE está nas ruas para o maior levantamento sobre a saúde dos brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde vai visitar mais de 9 mil domicílios no Maranhão e ajudará a orientar futuras políticas públicas para o setor. No quadro Vacina Sim, os locais onde está disponível a vacina contra a gripe. A acupuntura e pilates têm ganhado espaço como aliados no alívio das dores crônicas e na promoção da qualidade de vida. Saiba como esses procedimentos podem complementar o tratamento de diversos pacientes. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa, com a participação do médico ginecologista e obstetra Bruno Maciel. O uso excessivo das telas tem preocupado pais e especialistas. Em São Luís, o espaço tem estimulado crianças, jovens e adultos a redescobrirem a criatividade por meio da arte e da convivência presencial. No estúdio, nosso convidado é o Dr. Norman Colina, médico cirurgião cardiovascular, professor da Universidade Federal do Maranhão e responsável pelo programa de transplante cardíaco do Hospital Universitário da UFMA. Vamos falar sobre os avanços da cirurgia cardíaca, transplantes e a importância da prevenção das doenças do coração. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O IBGE iniciou mais uma edição da Pesquisa Nacional de Saúde, considerada o principal levantamento sobre as condições de saúde da população brasileira. No Maranhão, mais de 9 mil domicílios serão visitados em mais de 100 municípios. A reportagem mostra como é a pesquisa realizada e por que a participação da população é tão importante para o planejamento das políticas públicas de saúde. De casa em casa, os agentes de pesquisa e mapeamento do IBGE vão fazendo os questionamentos. Desta vez, o assunto é a saúde do brasileiro. A Pesquisa Nacional de Saúde é o maior estudo da área em todo o Brasil. A partir do levantamento, é possível ter informações a respeito das condições de vida, doenças crônicas e como tem funcionado o sistema de saúde a partir do olhar da população. Esta é a terceira vez que a pesquisa é realizada. O IBGE seleciona alguns domicílios onde são aplicados questionários gerais, reconhecendo características da residência, e questionários individuais, onde um morador é selecionado aleatoriamente para responder questões que vão de estilo de vida à ocorrência de doenças crônicas. Esses domicílios eles têm um peso amostral, do qual eles representam outros tantos domicílios. Então, o agente do IBGE chega naquele domicílio selecionado, se apresenta com a sua vestimenta do IBGE, com o computador de mão, com o crachá do IBGE. Caso o morador tenha dúvidas sobre a identidade desse entrevistador do IBGE, ele pode estar entrando no site Respondendo o IBGE, como também pelo 0800. O IBGE vai visitar 140 mil domicílios em todo o Brasil. No Maranhão, serão 9.030 residências que devem ser visitadas em mais de 100 municípios. A maior parte das visitas será feita na ilha de São Luís. A pesquisa utiliza uma metodologia estatística de alta qualidade. Cada pessoa entrevistada representa um grupo da localidade onde reside, possuindo perfis semelhantes. Esse método permite que o IBGE alcance resultados precisos para o Brasil, os estados, regiões metropolitanas e capitais. Como é uma pesquisa amostral, não são todos os municípios coletados. Por exemplo, no Maranhão, a gente tem 160 municípios com setores para essa coleta. Os agentes de pesquisa e mapeamento são os primeiros a ter contato com a realidade da população. A precisão da pesquisa depende muito do que eles colhem nos questionários apresentados. Realmente, como o IBGE é um órgão bem requisitado, bem reconhecido pela população, a gente consegue sim fazer nosso serviço. O resultado da pesquisa deve ser apresentado em 2027. Com base nela, os atores políticos, sejam do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou sociedade civil, podem ajudar a traçar planos e metas
para o aperfeiçoamento do sistema de saúde. São vários quesitos, quantos já receberam diagnóstico de depressão, então são vários quesitos que serão investigados e que a partir daí, desse conhecimento da saúde real da população brasileira, a gente pode pensar, em políticas públicas cada vez mais eficazes para a saúde. Cada vez mais terapias complementares têm sido incorporadas aos cuidados com a saúde. Acupuntura e pilates são exemplos de práticas que ajudam no alívio das dores, na recuperação funcional e na melhoria da qualidade de vida, sempre com orientação de profissionais habilitados. Dores crônicas nas articulações estão entre as principais queixas de muitas pessoas. Rei Freitas é uma delas. Ela conta que as dores foram diminuindo depois que iniciou o tratamento com a acupuntura, técnica que utiliza a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar distúrbios físicos e emocionais e promover o reequilíbrio do organismo. Estava na academia e comecei a sentir uma dor na lombar, que irradiava para a perna. E isso foi aumentando e eu não conseguia mais ir para a academia, nem fazer nenhuma atividade física. Então, procurei um médico. Aí, na época, ele descobriu, passou a tomografia, descobriu que eu estava com a hérnia de disco bem grande, que ele falou que não sabe como é que eu estava aguentando. E aí, ele me passou para fisioterapia e para acupuntura. E aí, começou a diminuir toda a medicação. Tem mais de um ano que eu estou com o Dr. Marcelo e eu tenho tirado todas as minhas dores. Marcelo Costa é acupunturista e o terapeuta ocupacional responsável pelo tratamento. Ele explica a importância das terapias complementares para aliviar os sintomas e contribuir para a melhora da qualidade de vida da paciente. E aqui a gente tem um procedimento que a gente também tem essa especialidade, que é de acupuntura clínica, onde a gente faz esse tratamento com as agulhas. Essas agulhas trabalham no processo de liberação de neurotransmissores, moduladores cerebrais, que melhoram a ansiedade, melhoram a dor, causam processos anti-inflamatórios no organismo, melhorando o quadro geral da pessoa, não apenas da doença. E com isso você consegue sim, não só tirar remédios, fazer o desmame de medicações, como até evitar que essa pessoa chegue a uma cirurgia ou um procedimento mais duradouro, que a gente sabe que a medicação ela tem sua importância, mas ela tem uma iatrogenia muito grande. O Pilates também é uma alternativa de tratamento complementar e até preventivo. A prática une mente e corpo por meio de movimentos controlados e exercícios físicos, ajudando a melhorar a postura, a flexibilidade e o fortalecimento muscular. Josenilde relata que sofria com uma dor intensa no braço, que limitava seus movimentos. O desconforto diminuiu depois que ela começou as sessões de pilates. Cada exercício para mim era um sofrimento, eu chorava, às vezes até gritava de tanta dor, não podia fazer movimento nenhum nesse braço. Movimento assim eu não conseguia, assim, nem pensar. Isto aqui eu não conseguia, nada. O braço estava completamente inutilizado. Segurar um copo para mim era difícil, passar o pente no cabelo, nada, movimento nenhum. Então, esse processo foi assim muito importante, porque às vezes você chega numa atividade, num pilates que seja, e não é considerado a tua limitação. Aqui não, foi trabalhado todo um processo de reabilitação até chegar na etapa de força muscular, que é onde eu estou hoje, fazendo mais exercícios já de força muscular para a recuperação do membro. Joana Dark, que completa 90 anos em setembro deste ano, também recorreu ao Pilates para melhorar a autonomia e o equilíbrio. Hoje realiza diversos movimentos com facilidade e sem se queixar de dor. Eu comecei aqui o Pilates, que eu vi, a minha médica, eu tive a pandemia e depois teve uma erisipela na perna, fiquei sem forças. E a médica me recomendou uma atividade. E eu apelei para o Pilates, minha filha me trouxe aqui, graças a Deus, fui bem acolhida, recebida com todo amor e carinho aqui com a minha professora ali, Rita. Aí estou gostando até hoje e a atividade, graças a Deus, continuei. Não gosto de ficar parada, estou sempre em movimento, que eu tenho até um apelido em casa, que a senhora é teimosa. Terapias como acupuntura, pilates e muitas outras devem fazer parte de um plano de cuidados individualizado. Por isso é necessário passar por avaliação e ter profissionais capacitados acompanhando.
E a força de quadríceps, que é hoje o grande pilar, sem força de quadríceps, é a que está gerando demência. Então, hoje a gente já faz esses trabalhos, trabalhar subindo degraus, para quando estiver na rua, saber subir uma escadinha sem ter risco de queda. E aí o Pilates é isso. O Pilates hoje ele veio para a gente resgatar toda essa cultura que antigamente não existia. As pessoas diziam, o Pilates é só para idoso. Não, o Pilates não é para idoso. Pilates é para todos. Porém, é uma atividade que não é acessível a todos. Você que está aí em casa sentindo dores, aquele idoso está com pressão alta, se puder, procura uma atividade. Agora, os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Veja no próximo bloco, o uso excessivo das telas tem preocupado pais e especialistas. Em São Luís, um espaço tem estimulado crianças, jovens e adultos a redescobrirem a criatividade por meio da arte e da convivência presencial. E veja também uma entrevista com o Dr. Norman Colina, médico cirurgião cardiovascular, professor da Universidade Federal do Maranhão e responsável pelo programa de transplante cardíaco da UFMA. Vamos falar sobre os avanços da cirurgia cardíaca, transplantes e a importância da prevenção das doenças do coração. Não saia daí, a gente volta já. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa e quem vai responder as perguntas é o médico ginecologista obstetra Bruno Maciel. Eu queria saber qual a diferença entre a menopausa e o climatério. Esses conceitos eles até se confundem, porque a menopausa é um termo consagrado pelo uso, que representa o climatério. Mas, na verdade, se a gente for analisar, digamos, semanticamente e didaticamente esses conceitos, eles são completamente diferentes. O climatério é uma fase, a fase da vida da mulher, desde o início dos sintomas de deficiência ovariana, de insuficiência ovariana, até a chamada senectude, que é quando a mulher atinge a idade de 65 anos. Nesse meio ponto existe a menopausa. A menopausa nada mais é que uma data, a data da última menstruação.
e ela só é descoberta depois que ela menstrua e fica 1 ano sem menstruar. Então a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Só 1 ano depois que a mulher não menstrua é que ela tem a data da última menstruação, que representa a menopausa na fase do climatério. Boa tarde, sou a Jerusa Holanda. Ainda é possível engravidar após a menopausa? Olha, é raro acontecer a gravidez, mas ainda é possível. A população de óvulos dos ovários das mulheres na menopausa, ela é muito escassa e a qualidade desses óvulos é menor também. Então, assim, é bem difícil para a mulher engravidar após a menopausa, só que é possível. A gente vê algumas mulheres, por exemplo, no interior do estado, que engravidaram aos 50 anos após deixarem de menstruar. Isso não é a regra do jogo, mas acontece. E ainda assim, puxando para a nossa seara da reprodução humana, as mulheres elas podem preservar sua fertilidade, congelar óvulos e assim usar os óvulos após a menopausa, os óvulos da paciente dela quando ela era jovem, após a menopausa e assim engravidar. Gostaria de saber, há necessidade de reposição hormonal durante a menopausa? Olha, a paciente pode ser candidata à terapia hormonal. E essa candidatura ela pode ser validada ou não, dependendo dos sintomas e dos exames de laboratório que nós médicos ginecologistas costumamos pedir para essa paciente. Por exemplo, um rastreamento para câncer de mama, com mamografia, ultrassom de mamas, um rastreamento para câncer de colo do útero e de endométrio, com ultrassom transvaginal preventivo, um rastreamento para a parte óssea dessa mulher, densitometria óssea, rastreamento para cânceres do trato gastrointestinal, com sangue oculto nas fezes, eventualmente uma colonoscopia, entre outros exames. Ela fazendo esses exames e não tendo risco de aumento de câncer ou aumento de eventos de trombose, por exemplo, ela é sim uma pessoa que está habilitada para iniciar o tratamento de terapia hormonal. Gostaria de saber quais as principais mudanças percebidas durante a menopausa. As principais mudanças percebidas durante a menopausa são mudanças corporais na mulher, especialmente com relação aos sintomas chamados vasomotores, os fogachos, os calores, as ondas de calor, o ressecamento da pele, ressecamento dos genitais, por exemplo, ressecamento vaginal, e alterações da parte psicológica, alterações de humor, podendo até evoluir para uma depressão, e aí às vezes a gente tem que tratar com determinadas medicações até antidepressivas para isso, mas o importante, o recado para essa mulher na menopausa é se aceitar. Se aceite do jeito que você é, porque isso é uma mudança natural. A gente não tem muito o que fazer com a natureza. A natureza da mulher é assim. E vejam pelo lado bom, o benefício de vocês terem uma longevidade, viverem bastante. Olá, meu nome é Ana Clara Dias e eu queria saber se pode se deixar de ir ao ginecologista após a menopausa. Nunca se pode deixar de ir ao ginecologista em fase nenhuma na vida da mulher, ainda mais na menopausa. Existem outras doenças ginecológicas que podem ser diagnosticadas, como por exemplo câncer de colo do útero, que a gente faz aquele preventivo ginecológico, os cânceres de mama, que a gente pode fazer a mamografia. Essas doenças também aparecem nas mulheres da menopausa. Então, não se pode deixar de ir ao ginecologista em fase alguma da vida da mulher. Sou Rai Martins, não quero e não posso utilizar hormônio. O que faço para aliviar os sintomas da menopausa? Olha, essa é uma pergunta muito complexa e muito vasta. Então a gente vai falar algumas coisas que a mulher pode fazer para tentar aliviar os sintomas em caso de não utilizar a terapia hormonal. Por exemplo, vou falar logo da parte negativa. Evitar o uso de café em excesso, evitar consumo de doces, por exemplo, chocolates em excesso, doces industrializados em excesso, porque isso tudo faz com que a mulher tenha um aumento da dilatação dos vasos dela. E isso piora os sintomas vasomotores, os sintomas de ondas de calor. E também fazem mal para a saúde, né? Todos os excessos desses condimentos fazem mal à saúde. E de pontos positivos para o climatério, o que ela pode fazer? O que ela pode fazer uso? Fazer uso de, por exemplo, frutas e verduras,
vegetais verdes escuros, tudo isso faz melhorar o aporte de estrogênio natural no corpo da mulher, porque a menopausa, o climatério, nada mais é que a deficiência desse hormônio, do estrogênio. Outra coisa boa para utilizar, derivados de soja, leite de soja, com comidas também com soja, grãos, lentilhas, linhaça. Todas essas coisas que no final das contas são boas para melhorar a dieta dela, também são boas para aliviar os sintomas da menopausa. Em um tempo em que o celular faz parte da rotina de crianças, jovens e adultos, reservar um momento longe das telas pode trazer benefícios para a criatividade, a concentração e o bem-estar. Em São Luís, o espaço tem incentivado justamente essa reconexão com a arte e com as experiências presenciais. Em um mundo que cada vez mais as pessoas estão conectadas às telas, este espaço em São Luís propõe um caminho diferente: desconectar. Aqui, crianças, jovens e adultos trocam o celular por pincéis, lápis, experiências criativas e presenciais. O espaço, localizado na região central de São Luís, recebe pessoas que desejam desenvolver ou aprimorar habilidades artísticas, mas também atrai quem busca desacelerar e encontrar um momento de relaxamento em meio à rotina corrida do dia a dia. A gente percebeu que justamente o público que era mais infantil lá no começo do espaço, ele migrou para o público mais adulto, por causa dessa demanda de você fazer pausas na sua rotina tão acelerada, né, com a tecnologia que traz essa questão do imediatismo, de produtividade, de você mostrar que você está produzindo. E a gente tem um resgate do momento do manual, de você fazer algo por você mesma, sem se preocupar com a perfeição, mas cujo objetivo é desacelerar, é você realmente fazer alguma coisa diferente na tua rotina associada com a arte. As paredes exibem trabalhos produzidos pelos próprios alunos, revelando talento e criatividade. Juan Silva é um dos professores e acompanha esse processo, ajudando cada participante a desenvolver técnicas e explorar o potencial artístico. É um curso bastante dinâmico, né? Tem um público diversificado, faço um trabalho tentando aprimorar a técnica de cada aluno, né? E eu percebo aqui que cada pessoa busca um diferencial, uma coisa muito particular, né? Tem pessoas que querem desenvolver a técnica para trabalhar com tatuagem ou com arte, mas tem aquelas pessoas assim, que querem vir para ter um momento de lazer, de prazer com o desenho, né? Então é um público muito diversificado, de idade, né? Tem crianças, senhoras. João Pedro, de 17 anos, é autista e encontrou no desenho uma forma de desenvolver a criatividade e aperfeiçoar as técnicas artísticas. Acompanhando o filho nas aulas, a mãe também descobriu uma nova paixão e decidiu participar das atividades. Desenho e faço esculturas aqui, né, tentando melhorar e chegar a novas possibilidades, novo desempenho e... Sim, acho. Dá bons resultados, futuro. Além de estimular a criatividade, práticas como essas ajudam a reduzir o tempo de exposição às telas. Uma pesquisa realizada em 2025 por uma organização da sociedade civil, em parceria com o Datafolha, revelou que 78% das crianças de 0 a 3 anos utilizam telas diariamente. Entre aquelas de 4 a 6 anos, o índice chega a 94%. Especialistas alertam que o uso excessivo desses dispositivos pode comprometer o desenvolvimento infantil. A gente costuma ver vídeos rápidos, acelerados, que ensinam como fazer uma técnica e às vezes o aluno vem com essa sensação de que vai conseguir fazer aquela coisa muito rápida e na prática você vai descobrir que não, que realmente tem o tempo das coisas, sair um pouco do celular e realmente focar em alguma prática dinâmica, manual, que vai explorar a criatividade, até mesmo o erro, como lidar com esse erro. E você vai evoluindo e vai sentindo ali que você está ganhando também, além de estar num espaço que todo mundo está junto. Então a gente tem adultos, crianças, homens, mulheres, o público diversificado junto, compartilhando esse momento onde todo mundo está focado em realmente relaxar.
Mais do que ensinar técnicas de desenho, o espaço se tornou um convite para desacelerar, estimular a imaginação e fortalecer a convivência entre pessoas de diferentes idades, longe do universo digital. No programa de hoje, nosso convidado é o Dr. Norman Colina, médico cirurgião cardiovascular, responsável técnico pelo programa de transplante cardíaco do Hospital Universitário da UFMA. Vamos falar sobre os avanços da cirurgia cardíaca, transplantes e a prevenção das doenças do coração. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde de hoje. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de discutir esses temas tão relevantes para a sociedade. Como é que está a situação do transplante de órgãos do coração, especificamente aqui no Maranhão? Bom, o Hospital Universitário tem o credenciamento, a certificação para fazer, então, um transplante de coração, de órgãos e tecidos. Então, a gente batalha para conseguir fazer, então, um transplante cardíaco. Foi feito o primeiro transplante e a gente espera que seja uma rotina, né? Que a população tenha a disponibilidade, o paciente que precisa de transplante cardíaco tenha a disponibilidade e a possibilidade de fazer o transplante cardíaco aqui no Maranhão. Doutor, quando vocês, os profissionais de saúde, decidem que determinado paciente precisa de um transplante, o que ocorreu com o órgão desse paciente para necessitar de um coração? Pois bem, o paciente candidato para transplante é um paciente que já foram esgotadas as possibilidades terapêuticas de tratamento. Um paciente refratário ao tratamento medicamentoso, com contraindicações para cirurgias cardíacas, o implante de dispositivos como marca-passos, desfibriladores. Então foram esgotadas essas possibilidades terapêuticas e a única possibilidade de tratamento seria o transplante cardíaco. Quanto tempo em média um paciente pode esperar? O prazo aqui do Maranhão é diferente de outros estados ou tem um ranking nacional de espera? Sim, a decisão é tomada pelo Sistema Nacional de Transplante, né? Dependendo da urgência do paciente, de algumas características e situações próprias do paciente. Quando acontece de um paciente ter um coração, de ter alguém com coração compatível para determinada paciente, como é essa correria para se conseguir? Exato. O paciente, então, é sometido a uma série de exames diagnósticos que determinam, então, a compatibilidade do paciente em relação ao doador, informações relativas ao tamanho do paciente, ao peso do paciente, a tipagem sanguínea do paciente, idade, sexo, localização geográfica, né? Algumas características que fazem que esse paciente seja acorde à lista, né, do Sistema Nacional de Transplante. Então, são basicamente essas informações relevantes. Essa questão da idade ela é importante? Uma pessoa um pouco mais idosa, ela tem condições de fazer doações de do coração, por exemplo, também? Boa pergunta. Sim, de fato, o protocolo considera que o doador de transplante pode ser até 60, 50 anos, né? O seu protocolo considera 50, mas, por exemplo, a doação de tecidos, como válvulas, a gente envia, às vezes, o coração para banco de tecidos em Curitiba e eles consideram como protocolo até 60 anos de idade. Então, seria um mito, né? Considerar apenas pacientes jovens doadores de coração, né? Também inclui pacientes com maioridade. Esses transplantes já são feitos no Maranhão já há um tempo, né, doutor? O transplante de coração, de fato, fez um ano que foi feito o transplante cardíaco, outros transplantes renal, hepático, já tem um pouco mais de histórico, né, em relação à realização desses transplantes. A intenção é que a gente consiga fazer esse transplante cardíaco de forma rotineira, né, e que seja uma possibilidade factível para a população. Doutor, ainda existe muito preconceito em relação à doação? A pessoa tem que apresentar em vida a vontade de querer doar, mas quem decide isso é a família do paciente, não é isso? Sim, exato. Essa é a importância, então, de programas como esse, como o seu, que utilizam esse espaço para informar a população sobre essa relevância, sobre essa importância de comunicar a vantagem em vida, né?
de ser um doador de órgãos. É muito importante essa informação. No caso, esse assunto tem que ser discutido na família, né, e ser repassado caso aconteça alguma coisa, um acidente, Sim. uma situação extraordinária, para que a equipe de saúde esteja pronta para atender, né? Exato. O paciente dá esse consentimento de vontade, né, informar a família que ele é doador, né, que ele deseja ser um doador se alguma situação acontecer. Por exemplo, os pacientes que vão para que são doadores, né, os pacientes Sim. que sofrem uma morte encefálica, tem algum acidente, alguma trauma craniano, tem uma doença vascular cerebral. Então, pacientes que vão para a morte cerebral, morte encefálica, e são considerados doadores. Então, a informação desse familiar, né, dessa Sim. pessoa em vida, para os familiares é de suma relevância para considerar, então, a doação. Doutor, existem doenças cardíacas que evoluem para chegar num transplante, necessidade de um transplante, de forma silenciosa? Sim. Tem doenças idiopáticas, tem doenças adquiridas, né? A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, né? Mais ou menos 50-51% das doenças cardiovasculares fazem parte desse leque de tratamento. Então, essas patologias, tanto idiopáticas como adquiridas, que não são consideradas para tratamento ou o tratamento medicamentoso foi esgotado, são aqueles candidatos para a cirurgia de transplante cardíaco. Doutor, para evitar que as pessoas que estão assistindo agora evitar um problema sério no coração, o que é importante fazer para evitar... muita gente não sabe que tem hipertensão, né, que é uma doença silenciosa, quase não tem sintomas, e quando a pessoa busca uma ajuda, já está num estado bem grave. Sim. O que a pessoa deve fazer para evitar? Check-up é importante fazer todo ano? É muito importante, né? Depois dos 45 anos, 50 anos, é considerado o controle necessário, obrigatório, né, para descartar doenças cardiovasculares, né, hipertensão arterial, controle diabetes ou diagnóstico de patologias metabólicas de suma relevância para evitar, então, a cronicidade da patologia ou o descontrole dessas patologias. Então, assim, é muito importante e relevante o controle, né, temprano dessas doenças. Doutor, a gente percebe também ultimamente que existe um grande avanço tecnológico na área de saúde também. Em todas as áreas, mas na área de saúde também. Como é que a tecnologia, a inteligência artificial tem ajudado o trabalho de vocês, profissionais na área de saúde, principalmente numa área tão delicada que é a cirurgia cardíaca? Sim, tem a opção dos assistentes ventriculares, por exemplo, de tecnologias avançadas, que fazem, de certa forma, o papel do coração. Então, tem aparelhos que são utilizados para fazer o papel do coração enquanto o transplante é oferecido ao paciente. Então, enquanto o paciente espera a doação, né, o órgão, tem situações que é possível a utilização de assistentes ventriculares. Claro, existe o custo de material, a disponibilidade no sistema de saúde para esse tipo de terapêuticas, mas assim, é uma situação real, existe então a possibilidade, só que foge um pouco da nossa realidade às vezes. Existe algum ponto que o senhor gostaria de esclarecer para a população, principalmente referente à desinformação em relação ao transplante de coração? Sim, tem alguns mitos, né, dentro da população, por exemplo, que o paciente, depois de ser transplantado, ele vive uma vida limitada e não é a realidade. O paciente, claro, o paciente tem que ser acompanhado, né, ele é sometido a um tratamento imunossupressor o resto da vida, mas ele pode levar uma vida próxima ao normal e com os cuidados necessários de acompanhamento médico. Outro dos mitos foi o que você de fato comentou em relação à idade do doador. Não necessariamente são doadores jovens, pode ser pacientes ou doadores com uma idade um pouco mais avançada. Estudada, não? A opção, né, de qual paciente é melhor, de qual situação é melhor.
A medicação é para sempre, né? Depois do transplante? São os imunossupressores. Exatamente. A medicação é vitalícia, é de por vida, o resto da vida. De fato, o tratamento imunodepressor, os imunodepressores, né? É um tratamento que possibilita o transplante cardíaco. Então, ele deve utilizar o imunodepressor o resto da vida. E os cuidados de imunodepressão. O que a população pode fazer para ajudar quem precisa de um transplante? De novo, né, como a gente comentou agora há pouco, programas como esse, né, servem para informar a população e também a informação do familiar com o resto dos conhecidos, amigos, familiares, da vontade de ser doador. De deixar o desejo de ser doador. Exatamente. Caso aconteça algo de extraordinário. Exatamente. Doutor, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa agradeço. Mais Saúde da TV Assembleia. Seja sempre muito bem-vindo e sempre que quiser, o espaço está aberto aqui para você falar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!